Fala pessoal, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa aula de eletrostática. Nada mais legal do que esse bonequinho aí na aula de eletricidade, né? Então, na aula anterior, a gente falou sobre os processos de eletrização. Vimos os conceitos básicos de carga elétrica, a estrutura básica do átomo, falamos de atrito, contato e indução. E agora é o seguinte, a gente vai falar sobre força elétrica e campo elétrico. E eu vou fazer várias analogias interessantes com vocês, tá? Então, bora pro quadro comigo, que eu quero que você se divirta aqui comigo bastante aqui nessa brincadeira. Então, força elétrica que foi descoberta, tá? Cuja lei de interação foi descoberta por um camarada francês chamado Charles Augustin Coulomb. Bom, eu vou começar por uma coisa extremamente básica que possivelmente você já sabe e você já utiliza na sua vida, tá? Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Você concorda comigo? Mas é interessante que você deixe isso só para física, tá? Se você levar para o mundo pessoal, vai dar errado. Vai dar errado. Então, professor, se eu pegar uma carga positiva e uma carga negativa, uma ama a outra. A positiva olha para a negativa e fala, minha Nossa Senhora. E aí elas sofrem uma força de atração. Se você soltar essas cargas, elas vão se juntar, tá? Então, essas cargas positivas e negativas, elas se atraem. Muito bem, se eu pegar uma carga positiva e positiva, repulsão. Negativa e negativa, repulsão. Positiva, negativa, atração. Então, os opostos se atraem. Essas duas carguinhas, você pode imaginar isso aqui como sendo um próton e um elétron, por exemplo, tá? Então, entre essas duas cargas, eu vou ter uma força de atração elétrica, tá? Então, a carga B atrai a carga A, ou seja, sobre A vai existir uma força. Essa força eu vou chamar de FEL, que é a força elétrica. Pelo princípio da ação e reação, se B atrai A atrai B. Ou seja, sobre B vai ter uma força elétrica também, de mesma intensidade dessa força aqui, só que com sentidos o que, pessoal? Com sentidos opostos. Afinal de contas, essas duas forças, elas formam o nosso queridíssimo par ação e reação da terceira lei de Newton. Muito bem, então o Coulomb falou, legal, cargas pontuais sofrem atrações ou repulsões elétricas. E aí ele foi investigar o que é que essa força depende. E aí ele percebeu o seguinte, eu vou construir esse raciocínio aqui junto com vocês, tá? A força elétrica, tá? Entre essas cargas pontuais, o módulo da força elétrica vai depender de algumas coisas que eu vou colocar para vocês aqui. A primeira coisa é o seguinte, depende da quantidade de cargas. Obviamente, quanto mais cargas essas partículas têm, tá? E a carga elétrica é uma grandeza física medida em coulombs, quanto mais carga elétrica essas partículas têm, mais intensa será a força elétrica, concorda comigo? Ou seja, como eu estou falando do módulo da força, eu não preciso colocar o sinal positivo ou negativo da carga, tá? Então você coloca em módulo. Então, módulo da carga A e o módulo da carga B. Muito bem. Então, quanto mais cargas essas partículas tiverem, maior vai ser a força elétrica entre elas. Agora, olha que interessante, o Coulomb percebeu que a força elétrica entre as partículas depende também da distância entre as partículas. Gente, isso é muito intuitivo. Deixa eu fazer uma analogia boba aqui com sua vida. Pense você e seu namorado. Vocês se atraem, concorda comigo? Se vocês estiverem muito longe, tipo você aqui em João Pessoa e o seu namorado em São Paulo, cara, tá? A atração entre vocês vai ser forte ou fraca? Fraca, né? Vocês estão muito longe. O máximo que vocês conseguem é uma chamada de vídeo ali, mas continua sendo muito seco, muito fraco. Então, quanto maior a distância entre essas cargas, menor a força. Então, o Coulomb percebeu que a força e a distância são grandezas inversas. Então, a distância vem aqui no denominador. Só que a genialidade do Coulomb foi perceber que essa distância ela é elevada ao quadrado, fazendo a experiência lá da balança de torção. Continua o mesmo raciocínio. Se a distância entre as cargas aumenta, a interação entre elas, a força entre elas, o quê? Diminui. Então, força elétrica e distância
são grandezas inversamente proporcionais, só que é uma relação inversa quadrática. Professor, o que é que isso significa? Já já eu te falo. E o Coulomb percebeu, por fim, que a força elétrica entre as cargas depende do meio aonde as cargas estão inseridas. Se você pegar essas duas cargas no ar, a força elétrica vai ser uma. Se eu pegar essas duas mesmas cargas e colocar em outro meio, por exemplo, na água, essa força elétrica muda. Sério, professor? Sério, muda. Ou seja, a força elétrica depende do meio aonde as cargas estão inseridas. E esse meio é representado nessa equação por uma constante, o K, chamado de constante eletrostática do meio aonde as cargas estão inseridas. E aqui está, tá, a nossa belíssima equação da lei de Coulomb, ou seja, como calcular a força elétrica entre carguinhas pequenininhas. Bom, eu quero fazer aqui um exemplo com vocês, eu quero falar um pouquinho mais sobre esse K, tá? Como eu já havia falado, o K, ele é a constante eletrostática do meio onde as cargas estão. Quais são os meios mais comuns, professor, onde essas cargas podem estar? Bom, o ar, tá? Só que o ar para a eletricidade ele é muito parecido com o vácuo em termos de constante eletrostática. Então, por exemplo, a constante eletrostática do vácuo, tá, que a gente coloca o subíndice 0, a constante eletrostática do vácuo vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Professor do céu, preciso decorar esse valor? Não. Constantes não foram feitas para serem decoradas. Constantes foram feitas para serem consultadas. Nunca esqueça disso. Agora, olha que interessante isso aqui que eu vou contar para vocês, tá? Isso aqui é muito elegante, isso. É muito elegante. Eu vou fazer agora um passeio pela biologia, tá? Pela física e pela química. Você conhece certamente esse elemento químico aqui, tá? Isso aqui é o sódio, tá? E o sódio, ele tá na família 1A da tabela periódica. E você conhece também o cloro, que está na família 7A da tabela periódica. O sódio, ele é um elemento extremamente eletropositivo. Ou seja, ele tem tendência em dar. Professor, dá o quê? Elétrons. O sódio é doido para dar um elétron para completar o seu octeto. Ele está doido para perder um elétron. O cloro, por sua vez, tá, que está na família 7A, cloro, flúor, bromo e iodo, são elementos extremamente eletronegativos. Eles são doidos para receber elétrons. E a natureza é perfeita. Quando encontra um que quer dar e o outro que quer receber elétrons, a troca vai acontecer. Então, o sódio vai perder um elétron para o cloro. O cloro, portanto, fica com uma carga negativa. O sódio que estava neutro e perdeu um elétron fica com um próton em excesso, consequentemente positivo. Então, o Na+, e o Cl-, eles vão se atrair. Eu estou dizendo para vocês como acontece a formação de uma ligação iônica. Então, você vai ter o Na+ e o Cl- atraídos juntos através de uma força elétrica coulombiana. E isso aqui é o nosso queridíssimo sal de cozinha. Eu acabei de explicar como que acontece a junção desses átomos para formar a ligação iônica. Então, isso aqui é o sal de cozinha. Vamos imaginar ele no vácuo, tá? No ar ou no vácuo, que a constante eletrostática do ar é muito parecida com essa, então eu vou dizer que é praticamente igual. Ou seja, a constante eletrostática que rege a atração entre o Na+ e o Cl- é o K do vácuo, 9 10 a nona. Agora, o que acontece? Eu vou pegar o Na+ e Cl- e vou jogar na água. Professor, o que é que vai acontecer? Dilui, dissolve, dissocia. A galera morre de dúvida disso, né? Meu amigo, vai acontecer uma dissociação iônica. O Na+ e o Cl- vão se separar. É como se a força elétrica entre eles tivesse sido enfraquecida. É como não. Olhe para cá, que coisa linda que eu vou lhe dizer, viu? Se arrepie. A constante eletrostática da água, pessoal, é aproximadamente 81 vezes menor do que a constante eletrostática do vácuo ou do ar. O que é que isso significa? Vem cá, vem cá. Se a constante eletrostática diminui porque você mudou de meio, a força elétrica também vai diminuir. Então, se a constante eletrostática diminui 81 vezes,
a força elétrica entre os átomos vai diminuir também 81 vezes. Ou seja, se você pegar o Na mais Cl menos que estava no ar e jogar na água, a força elétrica que mantém os átomos unidos vai diminuir 81 vezes. A interação elétrica vai ficar muito mais fraca, o Na mais e o Cl menos se separam. Isso é a dissociação iônica. Olha que coisa linda, tá? Então, eu te expliquei como que a dissociação iônica acontece através da força elétrica e da lei de Coulomb. Muito elegante isso aqui, muito elegante mesmo. A biologia também tem um nome para isso, tá? Chamado de solvatação. Quando você coloca um composto iônico em um solvente polar, e a água é um solvente polar. Então, as moléculas de água que são polares, né? A gente tem aqui o H2O. Aqui no oxigênio a gente tem a densidade de carga negativa. Nos hidrogênios a gente tem as densidades de cargas positivas. Então no oxigênio está a carga negativa, nos hidrogênios as cargas positivas. Quando você coloca o NaCl em um composto, em um solvente polar, como no caso da água, tá? Os íons vão ser envolvidos pelas moléculas de água. O Na+ vai atrair as partes do oxigênio, da água, o Cl- vai atrair a parte dos hidrogênios, tá? Ou seja, o Na e o Cl- eles vão ser solvatados. E esse emaranhado de moléculas de água aqui nesse composto iônico vai acabar enfraquecendo a ligação entre eles. Então, de maneira geral, eu te expliquei como que acontece a dissociação iônica em termos da lei de Coulomb e através da solvatação, que é um conceito biológico também. Muito bem, pessoal, que alegria, que bacana. Essa questão aqui, ó, da força elétrica e da distância serem inversamente proporcionais, tá? Só que a relação com esse quadrado aqui, eu vou te mostrar numa questão que a gente vai resolver já já. Tudo bem? Então, tá aqui a nossa lei de Coulomb. Fique muito atento para o Enem em relação a esse K, que é a constante eletrostática do meio onde as cargas estão inseridas. Muito bem, vamos falar de campo elétrico? Então vamos lá. Professor, campo elétrico. Olha só, gente, presta bastante atenção numa coisa que eu vou falar aqui com vocês. De maneira geral, existem dois grandes tipos de força na natureza, tá? Existem as forças de contato, que são as forças que a gente tem mais afinidade. Por exemplo, eu estou fazendo força nesse quadro. E eu só consigo fazer força nesse quadro se eu fizer contato com ele, né? Afinal de contas, eu não sou um super-herói, né, que faz força à distância. Então, para que eu faça força numa coisa, eu tenho que fazer contato nessa coisa. Se eu for pegar esse lápis, eu só consigo mover esse lápis se eu fizer uma força de contato sobre ele. Eu não consigo agir sobre esse lápis à distância. Mas existem forças à distância. E bote isso na sua mente. Toda força à distância é mediada por um campo. Professor, quais são as forças à distância que a gente conhece no ensino médio? A gente tem a força gravitacional e você sabe que existe o campo gravitacional, concorda comigo? E existe a força magnética, legal, aquela força feita pelos ímãs, né? Então a força magnética, então existe o campo magnético, que legal. E por fim, existe a força elétrica. Essas carguinhas que eu coloquei para vocês aqui, elas não precisam estar em contato para ter força, tá? As cargas interagem à distância. Então, a força elétrica, ela é mediada pelo campo elétrico. Entendi. Então, você pode pensar o seguinte. O campo, de maneira geral, ele é um transmissor de força à distância. Porque imagine isso aqui comigo. Eu tenho aqui uma cargona positiva. Tá? Eu vou pegar aqui uma carga bem grandona positiva. Professor, eu estou contigo e não abro nem para o caminhão. Muito bem, está aqui a nossa carga positiva. Se eu colocar uma carguinha negativa aqui, você vai dizer, ei, essa carga aqui, Qzão, ela vai atrair essa carga Qzinho. Mas essa atração, ela é à distância ou através de contato? É à distância. Então, como é que você entende isso? Essa carga Qzão, ela cria na região do espaço em torno dela uma coisa que é um tanto misteriosa. É por isso que campo e potencial elétrico são grandezas difíceis do nosso cérebro entender. Mas o que é que eu quero que você imagine? Que essa carga, ela cria nessa região do espaço uma modificação nessa região do espaço chamada de
campo, que é uma coisa que a gente não vê, não toca e não sente. Professor, quem é que sente campo elétrico? Outra carga. Outra carga. Então, essa carga positiva, ela cria um campo elétrico. Qualquer outra carga que estiver inserida no campo elétrico dessa vai sofrer uma força. Eu vou colocar aquela carguinha ali de outra cor, porque eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Vou colocar aqui de verde. Então tá aqui a nossa carguinha verde negativa, tá? E ela é uma carguinha aqui. Muito bem. O que vai acontecer? Essa carga Q-zona aqui, eu vou chamar ela carinhosamente de carga geradora. Toda carga gera campo elétrico, mas eu quero estudar o campo dessa carga aqui. Então ela vai ser a nossa carga geradora ou carga fonte. Carga geradora. E essa carga aqui, ela vai ser chamada de carga de prova, que eu chamo carinhosamente de vítima, tá? A carga de prova é a carga que você coloca aqui para saber se nessa região do espaço tem um campo elétrico. Você sabe que essa carga de prova, por estar inserida no campo elétrico da carga geradora, vai sofrer o quê, prof? Ela vai sofrer uma força elétrica. Muito bem, ela vai sofrer uma força elétrica. Inclusive, você já sabe calcular essa força elétrica, né? A força elétrica é calculada pela lei de Coulomb, tá? Então, ela vai sofrer essa força elétrica. Muito bem, muito bem. Como é que eu faço para definir matematicamente campo elétrico? Muito simples. Olha só. A força, olha que sutil isso aqui, tá? Vou colocar de laranja. A força elétrica sofrida pela vítima, que foi verde, então eu vou colocar de verde, tá? Então a força elétrica sofrida pela vítima, tá aqui, força elétrica, vai ser igual à carga da vítima vezes o campo elétrico que existe nesse ponto. Só que o campo elétrico que existe nesse ponto é o campo elétrico de quem? É o campo elétrico da carga geradora. A carga geradora cria um campo elétrico nesse espaço. Eu coloquei a carga de prova dentro desse campo. Então, o campo que existe aqui foi responsável por transmitir uma força elétrica para a carga de prova. Então, o campo eu vou colocar de azul, ó, porque o campo azul foi produzido pela carga azul, que é a carga o quê? Geradora. Então, essa aqui é a nossa equação que define campo elétrico. Campo elétrico, em outras palavras, campo elétrico, ele é a força elétrica sofrida pela vítima dividido pela carga da vítima, tá bom? Por isso que campo elétrico, ele é medido em Newton por Coulomb, porque força elétrica é medida em newtons e a carga é medida em Coulomb, tá? Então, campo elétrico é medido em Newton por Coulomb. Então, a equação, ela é bem simples. Força igual a carga vezes campo. Só que não confunda, qual carga? Esse campo é o campo de quem? Então, as cores estão bem indicadas para vocês aqui, ó. A força elétrica sobre a vítima, sobre a carga de prova, vai ser igual à carga da carga de prova, a carga da vítima, vezes o campo elétrico onde ela está inserida. E quem é que produz esse campo elétrico aqui? É a outra carga, a carga geradora. Tanto é, gente, que se eu pegar essa carga de prova aqui e tirar daqui, a carga geradora, na verdade, e fizer essa carga sumir, tá? O campo elétrico aqui vai desaparecer, o campo elétrico sendo zero deixa de ter uma força aqui sobre essa carga. Bonito ou não? Professor, tudo bem. Estou entendendo essa parada de campo elétrico. Agora eu preciso saber o seguinte. O senhor falou que campo elétrico é uma coisa abstrata. E o nosso cérebro tem dificuldade de entender essas coisas abstratas. Porque campo elétrico não se vê, não se toca e não se sente, nós seres humanos. Então, um grande gênio inglês chamado Michael Faraday descobriu uma maneira de a gente representar esse campo elétrico, tá? Então é o seguinte, ó, se você tiver uma carga positiva, tá aqui, e você tiver aqui uma carga negativa, muito bem, professor? Como é que eu represento esse campo elétrico, tá? Eu vou chamar essa carga aqui de Q, QA, e essa aqui eu vou chamar de QB. Muito bem. O Faraday desenvolveu o conceito de linhas do campo elétrico. E ele descobriu que, para as cargas positivas, o campo elétrico são linhas radiais e divergentes à carga, tá?
Então, o campo elétrico, você pode desenhar ele para cargas positivas deste jeito. Esse aqui é o campo elétrico de uma carga positiva. Eu posso desenhar mais linhas, tá? E esse conceito de linhas do campo elétrico é muito legal. Por quê, professor? Porque quanto mais próximas estão as linhas do campo, mais intenso é o campo, tá? Então, se você olhar para uma carga e tiver muitas linhas, significa dizer que essa carga produz um campo muito intenso. E qual é a diferença, professor, para o campo elétrico da carga negativa? Continua sendo linhas radiais, mas são linhas convergentes, beleza? Então, as linhas do campo de uma carga negativa são linhas radiais e convergindo para a carga. Isso aqui é muito importante você lembrar, tá? Então, tá aqui as linhas do campo elétrico de uma carga negativa. Veja que a diferença é só que a carga positiva produz linhas divergentes e a carga negativa produz linhas convergentes. Eu vou repetir essa brincadeira aqui da carga de prova com vocês. Venha cá. Se eu colocar aqui, acompanha comigo, vamos para o raciocínio para a gente fazer questão já já. Se eu colocar aqui uma carguinha de prova, eu vou colocar aqui uma carguinha de prova positiva e eu vou colocar aqui uma carguinha de prova negativa, tá? Essa carguinha eu vou chamar de Qzinho, essa aqui eu vou chamar de Qzinho, vou fazer a mesma coisa ali. Nesse campo eu vou colocar uma carguinha de prova positiva Qzinho e aqui eu vou colocar uma carguinha de prova Qzinho negativa. Muito bem, muito bem. Lembra, os opostos se atraem. Então, se essa carga QA é positiva e essa aqui é positiva, você concorda comigo que essa vítima que eu inseri no campo elétrico da carga QA, ela vai sofrer uma força, sim ou não? Vai. Uma força de atração ou repulsão? De repulsão. Positivo não suporta positivo, tá? Então, essa carguinha vai sofrer uma força, sim, ó, de repulsão, tá? Ela vai sofrer uma força de repulsão. Uma força elétrica. E você já sabe como a gente calcula essa força elétrica, não é isso? Muito bem, professor. Muito bem. Ela vai sofrer uma força de repulsão. Agora, essa carguinha aqui, por sua vez, gente, essa força tá meio tortinha, não foi por causa da minha mão não, tá? É porque a força ela é radial, tá? Ela tem que se encontrar aqui no centro da carga. Tudo bem? E essa aqui também, tá? Só que essa carguinha aqui, ela vai sofrer uma atração ou repulsão dessa carga QA? Ah, professor, mais e menos é amor, né? Então, eu vou ter aqui, ó, uma força elétrica atrativa, tá? Eu vou ter uma força elétrica atrativa. Afinal de contas, eu coloquei essa carga, essa vítima, dentro do campo de QA. Se eu quisesse calcular essa força, professor, eu posso utilizar ou a lei de Coulomb ou a equação do campo elétrico, tá? Então, a força sobre essa carguinha é a carga dela vezes o valor do campo elétrico que existe aqui nesse ponto. Muito bem, professor. E eu quero que você perceba uma coisa. Olha que lindo, pessoal. Isso serve de maneira geral, tá? Toda vez que a carga da vítima, a carga de prova for positiva, força e campo terão sempre, essas linhas vermelhas são as linhas do campo elétrico, tá? Força e campo terão sempre mesmo sentido. Já, se a carga da vítima for negativa, força e campo terão sempre sentidos o quê? Terão sempre sentidos o quê? Opostos. Professor, isso tem validade geral? Tem. Deixa eu fazer aqui mais um exemplo com vocês. Eu peguei agora a carga geradora negativa, peguei uma carga de prova positiva e joguei ela dentro do campo da carga QB. Ou seja, essa carguinha ela vai ser uma vítima desse campo vermelho. Muito bem. Essa carguinha vai sofrer uma força de atração ou repulsão? Ela vai sofrer uma força de atração, afinal de contas a carga geradora é negativa e ela é positiva, então ela vai sofrer uma força de atração. Muito bem. Então tá aqui a nossa força elétrica atrativa. Beleza. Agora essa vítima aqui, sendo negativa, próxima a essa negativa, vai sofrer uma força o quê? De repulsão. Ela vai sofrer uma força de repulsão elétrica. Tá aqui, força elétrica de repulsão. Beleza? E aí perceba o que eu falei para vocês e não esqueça disso. Toda vez que a carga da vítima for positiva,
Força e campo têm mesmos sentidos ou sentidos contrários? Mesmo sentido. Toda vez que a carga da vítima ou a carga de prova for negativa, força e campo têm sentidos o quê? Tem sentidos o quê? Opostos. Muito bem. Para a gente encerrar essa análise do campo elétrico, você já sabe o que é campo elétrico, né? Uma perturbação no espaço causado pela existência de uma força elétrica. Agora eu quero saber o seguinte, professor, tudo bem, o senhor está dizendo que nessa região do espaço aqui existe um campo elétrico produzido por essa carga. Tem como eu calcular esse campo, tá? Então assim, você me dá a carga e você fala, a 10 centímetros dessa carga, calcule o campo elétrico ali. Tem. Eu posso calcular o campo elétrico produzido por uma carga através de uma expressão muito simples. Porque olha só, você já sabe comigo como calcular a força elétrica entre essas duas cargas, tá? Eu sei, gente, que na carga azul também vai ter uma força elétrica para lá, tá? Só que eu não vou colocar essa outra força elétrica aqui para que a figura não fique muito cheia, muito suja. Então, como a gente geralmente analisa a carga de prova, eu coloco a força apenas na carga de prova. Então, por exemplo, a carga QA atrai essa carga. Pelo princípio da ação e reação, essa carga também atrai essa. Então eu poderia colocar uma outra força aqui, tá? Só que se eu colocar, a figura vai ficar muito suja e não vai ficar legal. Então por isso que eu só coloco a força que atua na carguinha de prova. Agora, eu já sei calcular essa força elétrica? Eu já sei calcular o módulo dessa força elétrica, tá? Através da lei de Coulomb. Então, professor, quer dizer que eu posso, aonde tem aqui a força elétrica, eu posso substituir a lei de Coulomb bem aqui? Sim. E fique atento para uma coisa, tá? Veja que isso aqui, gente, é uma equação vetorial. Isso aqui é uma equação vetorial. Força e campo são grandezas vetoriais. Professor, se eu quiser saber o módulo, aí você passa módulo aqui em todo mundo, tá? Então você passa o módulo em todo mundo. Vai ficar o seguinte, ó. O módulo da força elétrica, como eu não gosto de ficar carregando aquelas barrinhas, né, para falar de módulo, quando eu falo de módulo de um vetor, eu apenas tiro a setinha de cima. Então a força elétrica vai ser igual ao módulo da carga vezes o módulo do campo, tá? Então isso aqui é uma equação que trata dos módulos e isso aqui é uma equação vetorial, tá? Geralmente é essa aqui que a gente usa. Muito bem, professor. E a força elétrica, o módulo da força elétrica, eu posso calcular através da lei de Coulomb. Então vamos lá. Aonde tem força elétrica aqui, eu vou substituir a lei de Coulomb. Acompanha comigo? Acompanha comigo? Vem cá. Força elétrica pela lei de Coulomb, o K, que é o meio onde as cargas estão inseridas, módulo de uma das cargas, tá? De Qzão, na verdade, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, tá bom? Então, o módulo da carga Qzão, módulo de Qzão, vezes o módulo de Qzinho, dividido pela distância entre Qzão e Qzinho ao quadrado. Muito bem. Isso aqui é a força elétrica, a lei de Coulomb. Tá aqui, ó. É igual ao módulo de Qzinho vezes o campo elétrico, produzido pela carga geradora. Tá? Lembre-se, esse campo elétrico aqui é o campo elétrico dessa carga aqui. Legal. Quem é que pode cortar? Posso cancelar Qzinho. E aí sobra para mim, olha que lindo, que o campo elétrico produzido pela carga geradora, ela vai ser igual ao K, que é a constante eletrostática do meio. Meu sinal de igual hoje não tá legal, mas vai. O K, que é a constante eletrostática do meio, vezes a carga, o valor do módulo da carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Muito bem. Que distância, professor? A distância da carga até o ponto em que você quer calcular o campo elétrico que ali existe. Então, por exemplo, eu tenho essa carga QA aqui, tá? Professor, eu quero calcular o campo elétrico dessa carga bem aqui nesse ponto, tá? A uma distância, sei lá, de 1 metro. Pronto, eu quero saber qual o valor do campo elétrico aqui. Cadê o vetor campo elétrico aqui? O vetor campo elétrico é um vetor divergente porque essa carga é uma carga positiva. Então, muito bem, professor, eu quero saber qual é o tamanho desse vetor aqui, desse vetor campo elétrico produzido por essa carga nesse ponto. Muito bem.
que a gente faz? Usa aquela expressão, pega a constante eletrostática do meio onde essa carga está, pega o valor da carga dela, coloca aqui, e pega essa distância, eleva ao quadrado e joga aqui. Você vai calcular o valor desse campo elétrico em newtons por coulomb. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Beleza? Deu para entender esse conceito aí de campo elétrico, força elétrica? Vamos exercitar, tá? E aí eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre a lei de Coulomb, sobre essa questão aqui do d quadrado embaixo, tá? Isso aqui é chamado de lei do inverso do quadrado. Ó, eu vou tomar uma água aqui e a gente vai fazer as nossas questões exatamente agora. Bora comigo? Vamos embora. Vamos fazer a questão? Vamos lá, olha só, Enem PPL 2014, questão na tela, vamos embora. Em museus de ciência é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van de Graaff, figura 1, é um exemplo, como atestam as faíscas, figura 2, que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento com a mão uma lâmpada fluorescente, figura 3. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação, figura 2, no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. Interessante, interessante. E aí o que acontece? Comando da questão. A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, por estar próxima a uma descarga elétrica, é... Gente, olha só. Quando você pega uma carga e coloca ela em uma região de campo elétrico, tá? Essa carga vai sofrer uma força. Foi isso que a gente estava vendo no quadro. Então você pega uma carga, que a gente chama de carga de prova, coloca ela numa região que tem um campo elétrico, essa carga vai sofrer uma força e ela vai se movimentar. A gente vai ver na próxima aula que existe uma outra grandeza associada ao campo elétrico, que é a diferença de potencial elétrico, tá? Então, quando você pega essa carga e coloca ela dentro de um campo elétrico, essa carga fica sujeita a uma DDP, um trabalho será realizado sobre ela e ela vai se movimentar. E esse movimento de carga elétrica é a corrente elétrica. Ah, interessante. Então, quando eu pego a lâmpada fluorescente, que tem um gás ionizado aqui dentro dela, quando eu coloco ela perto do gerador de Van de Graaff, tá? O gerador de Van de Graaff está eletrizado. Se ele está eletrizado, ele produz um campo elétrico. A lâmpada, quando chega perto desse campo elétrico, os elétrons, tá? Os íons que fazem parte da lâmpada, vão sofrer uma força elétrica e vão se movimentar, acendendo a lâmpada. Então, qual é a grandeza física que está associada ao acendimento da lâmpada, gerada pelo gerador de Van de Graaff? É exatamente o campo elétrico, tá, pessoal? Tá? Então, a grandeza física associada ao brilho instantâneo é o campo elétrico produzido pelo nosso gerador de Van de Graaff, por isso a gente fica aqui, tá, com a letra B. Tranquilidade? Então, essa foi uma questão do Enem PPL 2014, uma questão relativamente simples. Agora eu vou fazer com vocês mais uma questão, tá? Da FAMEMA, e aqui eu quero tratar uma coisa interessante com vocês. Antes da questão ir para a tela, olhe para cá, vem aqui. Você lembra que a lei de Coulomb, ela tem essa cara aqui, né? Então, a força elétrica entre duas cargas é igual a constante eletrostática do meio aonde as cargas estão, módulo de uma carga em coulombs, módulo da outra carga em coulombs, dividido pela distância entre as duas cargas ao quadrado. Mas eu vou fazer isso aqui para vocês, ó. Eu vou só mudar aqui um pouquinho. Eu não mudei absolutamente nada, tá? Eu coloquei um parênteses aí só para te mostrar uma coisa. Qual é a ideia desse d quadrado aqui embaixo? Então, força elétrica e distância são grandezas inversamente proporcionais. Eu até lhe dei uma maneira de você decorar isso, né? Você é sua namorada. Sua namorada tá longe pra caramba de você, cara. A força entre vocês é forte ou fraca? Fraca, né? Então, força e distância são grandezas inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui.
Se a distância aumenta, a força diminui. Se a distância diminui, a força aumenta. Só que o que você fizer com a distância, a força vai sofrer isso ao quadrado. Caraca, sério? Bora ver isso aqui. Então olha que interessante. Vamos diminuir a distância. Você já sabe que se eu diminuir a distância, a força aumenta. Concorda comigo? Então vamos dividir a distância por 2. Vai, professor, estou contigo. Quando eu dividir a distância por 2, perceba que esse 2 ele também fica elevado ao quadrado. Tá? Então, se você divide a distância por 2, a força tem que aumentar ou diminuir? A pessoa tem que aumentar, né? Se a distância diminui, a força aumenta. Só que ela aumenta quanto? Ela aumenta 2 ao quadrado, ela aumenta 4. Ai, que legal. Sério? Sério. É exatamente isso que acontece. Isso é chamado de lei do inverso do quadrado. Se aqui você divide, aqui você multiplica. E o número que você colocou aqui, aqui vem ao quadrado. Professor, eu estou começando a pegar o raciocínio. Faz de novo, só para ver se eu peguei a ideia. Bora fazer. Só que agora eu vou fazer com outro número, tá? Bora, vem cá. Tá aqui a força elétrica, beleza. Tá aqui a nossa distância, beleza, ao quadrado. Vamos dividir a distância por 3. Eu aproximei as cargas 3 vezes. O que é que acontece com a força? Tem que aumentar. E ela vai aumentar quanto? Ela vai ficar multiplicada por 3 ao quadrado, que é 9. Professor, eu estou pegando a ideia. Mais uma. Vamos lá. Vamos pegar essa distância aqui e vamos dividir por 5, tá? Eu diminuí a distância 5 vezes. A força vai aumentar ou diminuir? A força vai aumentar. Aumentar quantas vezes, professor? 25, que é exatamente 5 ao quadrado. Olha como isso é fácil. Professor, e se eu, tipo assim, dobrar ou triplicar a distância? Ah, vamos ver. Então, se você pegar aqui a distância, olha só, tá aqui a nossa distância. Eu vou colocar o parêntese só para facilitar a nossa vida. Vamos quadruplicar a distância, tá? Vamos aumentar a distância 4 vezes. Se eu pegar essa distância aqui e aumentar 4 vezes, veja, eu aumentei a distância, a força tem que o quê? Tem que diminuir, ela vai ficar dividida. Só que ela vai ficar dividida por 4? Não, ela vai ficar dividida por 4 ao quadrado, ela vai ficar dividida por 16. Que alegria isso. Muito bem, gente? Fácil ou não? Então vamos lá. Vamos resolver essa questão aqui e aí você vai ver que esse raciocínio é muito simples e te ajuda demais. Bora lá, questão na tela. Em um determinado meio, uma carga elétrica Q é colocada a uma distância de 1,2 vezes 10 a menos 2 metros de outra carga Qzão, ambas pontuais. Muito bem. A essa distância, a carga Q é submetida a uma força repulsiva de 20 newtons. Muito bem. Então, eu tinha a carga Qzinho e a carga Qzão. A essa distância, a força era de 20 newtons. Muito bem, professor. Se a carga Q for reposicionada a 0,4 vezes 10 a menos 2 metros de Qzão. Ah, professor, então eu mudei a distância. Veja, a distância aumentou ou diminuiu? Se era 1,2 e passou para 0,4, ela diminuiu, né? No mesmo meio, ou seja, mantendo a mesma constante, a força repulsiva entre as cargas terá intensidade de quanto? Gente, olha como é simples. Veja, perceba o que foi que aconteceu com a distância. A distância aumentou ou diminuiu? A distância diminuiu. Quantas vezes, professor? 3 vezes. Então, a distância diminuiu 3 vezes. Porque 1,2 dividido por 0,4 é a mesma coisa que 12 por 4, que dá 3. Se a distância diminui 3 vezes, que é aquela brincadeira que a gente estava fazendo aqui, o que é que vai acontecer com a força? Vamos lá. Se a distância diminui, a força aumenta. Só que a força vai aumentar quanto? Não é 3 não, né? É 3 ao quadrado. A força vai aumentar quanto, professor? A força vai aumentar 9. Foi o que aconteceu aqui. Bora, a força vai aumentar 9. Foi pra cá? Foi. Não é isso? Distância dividido por 3, como o D está elevado ao quadrado, a força aumenta. Ela aumenta exatamente 9. Então, se era 20 newtons e ficou multiplicada por 9, um abraço, né? 20 vezes 9 é a mesma coisa que 2 vezes 90, que é exatamente 180 newtons, vai ser a nova força
Que alegria! Ficamos felizes porque nessa aula entendemos força elétrica e campo elétrico. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado por me permitir entrar na sua casa na sexta-feira e falar de física. Espero que tenha ajudado muito você hoje. Um beijo no coração, forte abraço e te vejo nas próximas aulas. Até a próxima, professor. Obrigada aí pelas aulas de hoje, viu? Boa sexta-feira, bom final de semana também, bom descanso. A nossa Maratona Enem continua por aqui ao vivo para todo o Brasil. Daqui a pouquinho tem aula de espanhol com Vanessa de Noá. Vai lá tomar água, volta rapidinho que a gente tá te esperando. Eu naveguei o mar desconhecido pra chegar aqui. Não vou morrer na praia, não vou desistir.